Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Seguindo a nossa listagem de romances românticos, a gente entra no romance nacionalista. Ele ainda tem um pouquinho da pegada do romance moralista, mas agora focado na construção da figura nacional. A gente tem muitas obras que vão escrever sobre formação de estados, países ou locais, mas principalmente a gente tem aqui o aspecto da personificação do brasileiro. Seguindo o nosso cronograma, já que o governo se nega aparentemente a adiar o Enem, por enquanto faltam 166 dias para a prova. O romance nacionalista é bem parecido com a poesia nacionalista. A gente tem figuras regionais, aspectos da religião pagã, então a gente tem muito das figuras religiosas dos índios. A figura indígena caricata, que não tem parecência com o aspecto comum, vocês vão ver muito isso principalmente numa das obras que a gente vai trabalhar. Uma relação dos nativos com a natureza e a inexistência dessa relação pela parte dos colonizadores. E principalmente o índio herói nobre, valente, maravilhoso, forte, guerreiro, que muito se assemelha à figura que foi criada para o cavaleiro medieval na Europa. Como a gente está começando um processo aqui no Brasil, acaba se pegando para inspiração a figura que funcionou na Europa. O Lancelot, o rei Arthur, são homens nobres fortes que acabaram caindo na graça de todas as figuras do povo. E assim se contém a criação de figuras indígenas que seguem esse mesmo padrão para ver se a ótica funciona aqui no Brasil. O livro mais conhecido do período seria provavelmente Iracema, que é uma obra do Alencar. O Alencar produziu Iracema numa trilogia, digamos assim. As figuras indígenas dele estão divididas em 3 livros: Iracema, o Guarani e o Ubirajara. Esses 3 livros têm parecência em ótica escrita e temática, mas ele escreveu mais diversas obras sobre a cultura brasileira. Ele escreveu, por exemplo, o sertanejo, o gaúcho, que também são obras que seguem esse espectro de criação da figura do brasileiro. Iracema foi publicado pela primeira vez em 65 e cria esse aspecto natural sobre a relação da figura feminina. Então ele faz uma exaltação da natureza, exaltando a figura da mulher brasileira, em tese. A gente vai ver por quê. O livro da Iracema tem aspectos que a gente considera hoje como bem fantásticos, tá? A Iracema tem alguns pontos de particularidade. A lenda da Iracema ficou conhecida como a lenda da formação do estado do Ceará, sem contar que se nós fizermos uma adequação nas letras do nome da Iracema, nós formamos a palavra América. Então, existem muitas lendas por trás da história da Índia, Iracema. O livro começa com aquele capítulo de valorização à terra. Muita gente deve lembrar da frase dos verdes mares braves na minha terra, que é exaltando a natureza do Brasil. A gente segue para a imagem da Iracema, que é descrita de uma forma bem poética. Ela é comparada, todos os atributos dela, a atributos naturais. Então ela tem os lábios de mel, os olhos como as aves negras que ficam nas bananeiras, a pele morena com o bater do sol, todo aquele aspecto da perfeição da natureza comparado à perfeição da figura feminina. O nosso enredo começa mesmo com a Iracema tomando banho numa cachoeira e ela tá ali feliz, plena e saltitante, e ela sente a presença de alguém. Ela pega o arco e atira uma flecha acertando o rosto de um homem que estava atrás de uma árvore, que é o Martim. O Martim se explica para ela, dizendo que ele não estava espiando ela e nem tentando atacar ela. Ele é um português
que se perdeu na mata. E ela, percebendo que cometeu um erro, atacou um inocente, pede para que ele acompanhe ela até a tribo dela e que o pai dela vai dirigir ele da melhor forma possível para onde ele tem que voltar. Eles vão até a tribo da Iracema e o Martim é recepcionado pelo pajé Araquém, que é o pai da Iracema. Ele pede uma explicação e o Martim explica que ele é português e a nau dele tem uma amizade com a tribo Pitiguara. O problema é que a tribo que o Martim é amigo é inimigo da tribo da Iracema. A Iracema é uma tabajara. Só que os tabajaras vivem na floresta e os pitiguaras vivem na costa. Mas o Martim explica que ele estava caminhando e se perdeu pela mata já tem 3 dias. Por isso que ele foi parar ali. Ele não está atrás de guerra, de batalha ou de espionagem. Ele só se perdeu mesmo. O pajé era quem entende e diz para ele que ele pode passar a noite ali e que no dia seguinte o Caubi, que é o outro filho dele, irmão da Iracema, vai direcionar ele até a tribo dos Pitiguaras, em segurança. O Martim fica feliz, alegre e saltitante e conversa com a Iracema querendo entender como é que funcionam as coisas ali. A Iracema explica que ela é responsável por guardar o segredo de Jurema. Ela tem o poder e a bênção de saber produzir o vinho de Tupã. Só que para fazer isso ela tem que ser uma virgem. O vinho de Tupã é uma bebida alucinógena que deixa os tabajaras felizinhos. Ela basicamente é a que sabe bolar o beck dos tabajara. Ele escuta aquilo, acha legal, todo mundo tá muito feliz, exceto uma pessoa, o Irapua. O Irapua é o líder guerreiro da tribo dos tabajaras, que é apaixonado pela Iracema. E ele tá vendo aquela quimicazinha fluindo, aquele inimigo na volta da tribo, e ele começa a ficar irritado e acha que, na verdade, o Martim tá ali em virtude de uma guerra. Só que ele quer matar o Martim, porém o Andira, que é o tio da Iracema, irmão do pajé Araquém, não deixa o Irapuã fazer nada. Mas a raivinha dele tá ali. O Martim, percebendo que tá rolando já uma químicazinha, acaba contando para Iracema que ele tem uma esposa em Portugal. A Iracema meio que fica triste, mas ela é a virgem de Tupã, ele é casado, meio que é a vida dizendo que não é um rolê certinho. Ela prepara Jurema para ele, que é o vinho do Tupã. Ele entra numa psicose alucinógena dele, se abraça nela e ela meio que sai, deixa ele ali viajando na batatinha dele. Só que lá no fundo, atrás da bananeira, estava Irapuã vendo a cena do abraço. E ele jura para todo mundo que vai matar o Martim, não importa o que aconteça. A Iracema defende o Martim, diz que ele só tá chapadinho da droguinha, só que o Irapuã já deu a morta. Eu vou literalmente matar o Martim. No dia seguinte, o Martim entra na oquinha da Iracema, recebe uma rede de presente da Iracema e um beijo. E parte com o Caubi. Quando eles estão indo na floresta, o Caubi e o Martim, passeandinho, eles são cercados por um grupo de tabajaras que foi organizado pelo Irapuã, focado em matar o Martim. A Iracema corre para tentar defender o Martim e eles escutam lá no fundo a trombeta dos pitiguaras, ou seja, vai ter um ataque contra os tabajaras. Então o Irapuã junta todo mundo, eles se recolhem, saem correndo
e ele meio que literalmente é salvo pelo Gongo. O Irapuã volta para a tribo, invade a cabana do pajé, do Araquém, e diz que ele não aceita que o Caubi devolva o Martim, que ele quer o direito de matar o Martim. O pajé se irrita, chama todo mundo e faz com que eles escutem o rugido de Tupã. Meio que tem um buraco na terra de onde sai um barulho e de lá sai um gemido alto, que seria Tupã, sabe Deus dizendo o quê. O Irapuã deixa a cabana, dado por satisfeito, aquele rugido serviu, e o Martim fica apavorado com o que ele escutou. De noite, o Martim tá vagando ali pelos cantos e escuta uma canção. É o Poti. Poti é um índio pitiguara que percebeu que o Martim sumiu e correu o risco de se embrenhar lá no meio dos Tabajara para salvar o amigo. O Martim chama Iracema, que conversa com o Poti e explica que o único jeito dele ficar salvo por enquanto é ficar lá na tenda do pajé. Não é uma boa ele sair correndo louco agora com o Poti pela selva. Eles aceitam. O Caubi avisa o pajé do que aconteceu. Que o Irapuã tá reunindo guerreiros para matar o Martim. Então o Iracema e o Martim pulam dentro daquele buraco que estava aberto, da onde sai o rugido do Tupã. E eles fogem pelo buraco. Sim, gente, nessa vibe de loucura mesmo, tá? Não é vocês que estão só estranhando. É uma vibe meio louca assim mesmo. O Caubi, Iracema e o Martim ficam lá pensando qual é o melhor método, por onde é a melhor trilha, para eles fugirem lá para devolver o Martim para os pitiguaras. À noite, Iracema faz o vinho de novo, o Martim bebe e sonha que tá casando com a Iracema, só que ele sabe que é errado. A Iracema então tem um plano. Ela prepara o vinho para todo mundo, deixa a galera chapadaça e aproveita, pega o Poti, pega o Caubi, pega o Martim e sai correndo. Deixa todo mundo lá chapadaço, pulando fogueira e sai correndo com todo mundo. A Iracema, enquanto eles estão na floresta, conta pro Martim que depois que ela entregar ele, ela não pode voltar para a tribo, porque ele não só sonhou que estava desposando ela, eles realmente passaram a noite juntos. Então ela traiu Tupã e agora ela, se ela voltar, os Tabajaras vão matar ela. Enquanto eles estão tendo essa conversa, Caubi escuta uma chegadinha de uma galera e são os Tabajaras correndo atrás deles de novo por causa do Irapuã. O problema é que o Caubi estava certo. Os pitiguaras também estavam se preparando para atacar. Então ocorre meio que uma batalha entre o Caubi, a Iracema, o Martim contra o Irapuã, que ao mesmo tempo estão lutando com os Tabajara, que vira uma coisa meio Guerra Infinita do Avengers, que tá todo mundo batendo todo mundo e ninguém sabe quem tá batendo em quem. Beleza? Até então, né? Beleza. A Iracema fica lá apavorada, vendo todo mundo se matar. E meio que tem um cessar-fogo ali, porque ninguém meio que sabe o que tá acontecendo, tá todo mundo matando todo mundo. Passam 3 dias. E a Iracema começa a ficar numa vibe triste, sem entender agora se ela tá fazendo certo, porque ela traiu Tupã, ela tá causando uma guerra entre os próprios entes da tribo dela. E, ao mesmo tempo, ela tá se entregando pro lado do colonizador, né? Eles chegam à praia e a Iracema fica com o Martim. O Poti
dá um cachorrinho pro Martim de presente, porque o cachorrinho vai cuidar dele da Iracema. Começa a acontecer algumas guerras e o Martim, querendo ou não, é um português, ele tem que participar das armadas portuguesas. Então o Martim fica um tempo, vai pra batalha, volta, batalha com os pitiguaras, que são os amigos deles, e Iracema vai ficando murcha, ela vai entristecendo, vai entristecendo. O Martim é batizado dentro da tribo pitiguara. Ele recebe o nome de Coatiabo, se eu não me engano. E fica nessa vibe. Os pitiguaras indo pra batalha e o Martim junto, o Irapuã querendo matar geral, principalmente o Martim. Os pitiguaras recebem um aviso de que o Irapuã, focado em matar o Martim, fez uma aliança com os índios Tapuitingas e que agora eles são uma tribo gigantesca que vão vir atacar os pitiguaras. Mesmo assim, o Martim segue vivendo como se aquilo fosse algo para o futuro totalmente. O Martim volta da guerra, todo feliz, alegre, saltitante, só que ao mesmo tempo a Iracema percebe que ele sente falta de Portugal, de voltar para casa. E ao mesmo tempo ela começa a pensar que isso é falta da esposa que ele tinha lá. Uma tarde ele encontra a Iracema chorando e a Iracema conta para ele que ela está nada mais, nada menos do que grávida. No meio de tudo isso, o Martim descobre que muito português fez aliança com tupinambás e que provavelmente mais cedo ou mais tarde terá outra guerra ali. E ele vai para a batalha antes da guerra para não dar tempo dos inimigos fazerem força. Quando ele volta, a Iracema já teve a criança, sozinha. Ela deu o nome da criança de Moacir. Moacir significa o filho nascido da dor ou do sofrimento. O Caubi vai visitar os dois e Iracema pede pro Caubi contar lá na tribo que ela morreu, para tentar amenizar o sofrimento da família e ver se ela acalma os cornos do Irapuã. O Caubi volta e passa a mensagem. A Iracema tá basicamente sozinha pelas questões do Martim, só que ela está morrendo. Toda vez que ela tenta amamentar o Moacir, ela sofre porque ela tá basicamente subnutrida e morrendo. O cachorrinho que o Poti tinha dado se chama Japi. E o Japi começa a latir, 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 latir. E ela descobre que o Japi tá avisando que tem uma tribo vindo. A Iracema se levanta, entrega o Moacir no colo do Martim e cai, morta. O Martim chega a enterrar a Iracema embaixo de um coqueiro e foge para junto da tribo dos pitiguaras. Passam-se 4 anos e o Martim vai para a Europa com o Moacir e com o cachorrinho, o Japi. Ele volta depois desses 4 anos com padres, começa as missões de catequização no Brasil, né? E o Poti é o primeiro a ser batizado, já que foi o amigo que salvou ele, ele é o primeiro a ser batizado pelos jesuítas. O Martim vai até o coqueiro onde ele sabe que a Iracema foi enterrada e, segundo ele, as jandaias cantavam ainda no olho do coqueiro, mas já não se repetia mais o nome da Iracema. Tem o termo no livro que é o doce lábio de mel se emudeceu para sempre. E o livro acaba com o Martim voltando para o Brasil, pensando que tudo se passa sobre as terras brasileiras. E é o fim do livro. Vocês devem estar pensando que tudo é muito confuso, é muito nome de tribo, mas toda a vibe é que vocês ainda podem perceber no Alencar um pouquinho daquela história moralizante.
a mulher que trai a família morre, e o menino nasce da dor dessa traição, o Martião português que vem só para corromper, a ideia do índio que só sabe para batalha, mas toda a ideia do livro é bem importante pela caracterização das diferentes tribos e principalmente pela valorização da figura natural do Brasil, de tudo, das belezas da natureza do Brasil. Mas tudo fica meio confuso, eu entendo, no meio dos diversos nomes, que olha que a gente ainda excluiu vários, mas é importante que vocês se apeguem ao pontinho ainda de moralização e a diversidade dos índios, ainda assim todos guerreiros focados na batalha, e claro, do colonizador, que corrompe.